Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Estamos na hora de darmos início ao nosso estudo da casa, né? Toda sexta-feira estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Carlinhos vai fazer a primeira parte do nosso estudo e nós vamos fazer a segunda parte. Eu vou convidar a Rosângela para fazer a prece inicial, aí a gente começa o nosso estudo. Amado Mestre Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, uma vez mais agradecidos pelo momento, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, que traz para a gente novas reflexões, envolvendo os nossos pensamentos em energias favoráveis, energia de coragem, de sabedoria. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui saudáveis, trabalhando em Senhor, procurando, de alguma forma, pisar nos caminhos que Jesus nos apresentou. Obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco, diretor nos nossos lares, possamos levar a sua paz e o seu entendimento. Que assim seja. Você quer por aqui mesmo? Ou você vai falar aqui? Acho que os dois, pior é que tá ligado. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo desse abençoado Caminho, Verdade e Vida. Diz assim: reuniões cristãs. O tema é bem sugestivo, né? Quer dizer, nós vamos falar lá de Jesus na atualidade de hoje. E nós também estamos fazendo uma reunião cristã, não é isso? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas da casa onde discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Como a gente já comentou, hoje nós estamos tendo um privilégio muito grande, porque nós estamos com as ventanas, né, as janelas e as portas abertas. E aquele tempo não tinha o que fazer, tinha que ser nas catacumbas mesmo, porque a soldadesca romana chegava e, a mando dos sacerdotes da época, e exterminava com tudo, né? Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna as relações com a espiritualidade. Quer dizer, naquele tempo, naquelas reuniões, já se falava, né? Já se foi colocado para nós o intercâmbio entre a pátria espiritual e a nossa pátria terrena. Nos dá a entender esse intercâmbio do plano espiritual com o terreno, como ocorre nos dias de hoje e no momento de agora, porque a gente temos a bênção e a graça do nosso querido irmão aqui, trazer para nós as informações do plano espiritual dos nossos entes queridos. Gente, que privilégio, né? Então hoje nós somos privilegiados. Ele fala que o Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com o que houvesse partido pelas portas da sepultura. Quer dizer, o povo da época
os sacerdotes da época, eles não aceitavam, não admitiam que a gente tinha essa oportunidade de vir de lá para cá as informações dos nossos entes queridos, né? Então é por isso que eles perseguiam e buscavam os cristãos de maneira difícil, né? Ainda isso ocorre também nos dias de hoje. A doutrina espírita é a única que entende este fato, que a vida continua no plano espiritual. Também outro privilégio que nós estamos tendo. Por essa doutrina, que não é dogmática, ela não precisa a não ser isso que nós estamos aqui colocados. A exemplificação dos atos e de que Jesus veio passar para nós, né? E ainda fazendo com que a mente humana não admitisse essa oportunidade com os entes queridos. Poxa, se a espiritualidade estava dando de presente isso para nós, desde aquela época até hoje, muitas coisas não são passadas clara e visivelmente para nós. É muita coisa encoberta, não é verdade? Pô, que privilégio, né, a gente tem hoje. Eles não podiam ter. E já tinha à disposição da plateia essa oportunidade. E nesse intercâmbio, Jesus deu o complemento da antiga lei de Moisés com o perdão, o amor e um amor sem limites. O mestre não preocupou com ninguém. Que o Evangelho, se pegarmos do começo ao fim, ele fala em perdão e amor. Aí ele trouxe isso daí para nós de maneira mais ampla, mais abrangente, né? Pois o mestre veio ao encontro dos discípulos saudosos. O mestre veio ao encontro dos discípulos saudosos. Puxa vida, nós somos os discípulos dele. Os apóstolos 12, mas os discípulos somos milhões e milhões. Quem que não tem saudade de um ente querido? Não é verdade? Então, mais uma oportunidade que é dada já desde aqueles tempos para nós. E essas reuniões, elas eram feitas nos porões, nas catatumbas, naqueles lugares mais úmidos, mais difíceis. Por quê? A soldadesca romana se descobrisse, puxa, era um Deus nos acuda para todos. Quem estava certo e quem estava errado não tinha conversa, todos estavam no mesmo barco. Então, como Jesus disse lá, fechadas as portas, eis que surge Jesus. Assim que se fechou, Jesus entrou e se fechou as portas. E ele, dilatando as esperanças de todos nós, nesta vida, através da vida eterna. Ele vem ensinando, colocando e mostrando para nós o quão é importante o trabalho nosso aqui, o trilhar nosso, a nossa conduta, o nosso exemplo, trilhar ele com amor e carinho, nós vamos chegar na vida eterna. Isso daí não tenha dúvida. Ele, o mestre, estava ensinando, instruindo uma troca entre o mundo visível e o invisível. De um intercâmbio entre os dois mundos, quer dizer, de uma maneira ampla, de uma maneira simples, colocada por entendimento. E a gente veio despertar agora, né? Há muito tempo já há essas reuniões, já há esse intercâmbio, mas o despertar dela
agora está bem aflorado, está bem falado, bem divulgado, né? Aí ele diz assim, que a família cristã jamais passaria sem esse doce alimento dessas reuniões carinhosas. É um momento nosso, é um doce momento, é uma reunião carinhosa, é uma reunião onde nós estamos com o coração, a mente, o corpo e a alma voltada, com o pensamento à espiritualidade para trazer um pouquinho mais desse ensinamento para nossas direções de vida, o nosso entendimento, o nosso discernimento, que é muito importante a gente saber ouvir, não preocupar, mesmo que seja de maneira assim mais agressiva, simplesmente calando e deixando as coisas caminhar por si só. Os discípulos, que somos todos nós, né, se reuniu tanto, quer dizer, depois disso, a ideia era que os discípulos se reunissem tanto nos cenáculos quanto nas catatumbas. Quer dizer, se isso fosse na época divulgado, bem entendido, bem aceito, não tinha necessidade de fazer mais as reuniões da maneira que eram sendo feitas, né? E hoje, nos tempos modernos, as assembleias é sempre a mesma, em todas as religiões. Toda a colocação do Evangelho do Cristo é daquela forma, é daquela maneira, e na atualidade de hoje também. Ela vem de encontro às nossas necessidades, nossos objetivos. Que uma paz, um bem que almejamos, uma graça que alcançamos. Eu costumo dizer que esta casa aqui, ou todas as casas, são um pontinho de luz e um oásis que descedenta a nossa sede. Isso eu trago comigo. E o objetivo e a influenciação dos planos superiores é que nos ambientes espíritas, quer dizer, que ele contou que todas as influências que vêm do plano superior, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância. A alma somos nós. Somos nós que vamos receber essa dádiva, essa bênção, essa glória de poder ter esse momento íntimo de coração para coração, né? E em mais altos valores. Gente, a gente tem que parar a pensar a oportunidade de um momento como esse. É ímpar. Amanhã talvez não teremos a oportunidade de uma outra conversação, de um outro entendimento, de uma outra busca do Evangelho. Então isso nos leva a um patamar, se pelo menos uma frase daqui a gente conseguir mentalizar e guardar, puxa, já é uma conquista grande. Por quê? Ela não tem, nós não temos aqui os dogmas, a vestimenta, um ritual que é dito para que se fale da maneira como o rito é colocado principalmente pelo catolicismo, né? É aquela cartilha de 2000 anos atrás, ela está hoje aqui. E conserva-se afastada disso, né? Ela consegue se afastar desse movimento que nós temos como ideal, como ensinamento e aprendizado. E também ela não tem nada a ver com o sacerdócio. Aqui nós temos, nós aqui todos somos voluntários. Tem quem organiza, quem dirige, quem determina as coisas. Mas não é assim algo ritual que eu expliquei aqui atrás. A gente não precisa dessa organização. Que cada lição é diferente a colocação da outra.
Vamos ver a outra aqui, vai ser também nas mesmas condições. Ela é educativa. Ela nos ensina a entender um pouco mais os passos que Jesus deu na terra para com todos nós. Era isso que eu tinha que passar para vocês, amigos. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso tema é sobre mediunidade. E a gente viu com muita clareza o que o Carlinhos nos trouxe no capítulo 9, falando sobre as reuniões, como os discípulos, os seguidores de Jesus, se reuniam para pregar o Evangelho. Se reuniam estabelecendo com o mundo espiritual uma comunicação. E eram reuniões escondidas, às vezes no cemitério, nas catacumbas, lugares que eram emprestados, casas de amigos. Às vezes eles se reuniam na madrugada para que ninguém ficasse sabendo de suas reuniões. Então era algo assim que esses seguidores de Jesus sofriam muitas perseguições por falar do Evangelho, por estabelecer comunicação com os espíritos. E a mediunidade, quando a gente fala dela, a gente vai ver que mediunidade ela sempre existiu. A Bíblia é um tratado de mediunidade de capa a capa. De capa a capa. Se a gente pegar lá o Velho Testamento, de capa a capa nós vamos observar através dos profetas as manifestações mediúnicas. Cada um com a sua mediunidade, com a sua manifestação, com o seu trabalho. Muitos fizeram grandes revelações, antecederam com as suas revelações a vinda do Mestre, os ensinamentos de Jesus, a forma da qual Jesus sofreria na mão das pessoas, até mesmo a crucificação e a perseguição. Então a gente vai ver aqui, neste capítulo de número 10, sobre a mediunidade. E mediunidade, gente, a gente acha assim que é a tarefa mais importante da casa espírita. A gente acha que o fenômeno mediúnico, muitas pessoas, às vezes se aproximam de uma casa espírita somente para a reunião mediúnica, somente para o fenômeno mediúnico. E a gente vai ver que o fenômeno mediúnico, ele fica em último lugar na casa espírita. Nós temos tarefas mais importantes na casa espírita, tipo como essa que nós estamos tendo na noite de hoje. O estudo é a tarefa mais importante da casa espírita. Disse-nos Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ter entendimento. Como desenvolver a mediunidade sem estudo? A pessoa sem estudo, no desenvolvimento da mediunidade, é uma mediunidade que pode levar a pessoa à incredulidade. A pessoa estudando o Espiritismo, procurando entender a mediunidade, estudando a doutrina, é uma mediunidade que pode levar realmente à fé. O estudo leva o medianeiro, o médium, a exercer o seu trabalho com fé, da forma que os discípulos realizavam na época de Jesus. Assim como nós temos os 5 sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição, que são os 5 sentidos, o paladar, que nos colocam em comunicação com o mundo material. A mediunidade é o 6º sentido, que nos coloca em comunicação com o mundo espiritual. O médium passista é um médium da espiritualidade. Ele se prepara, ele faz uma oração, ele busca o concurso dos benfeitores espirituais. Quando ele impõe as mãos, estende as mãos para aplicar um passe, ele está intuitivamente orientado pelos benfeitores espirituais. É um trabalho de parceria. Quem dá o estudo, faz uma palestra, muitas vezes nós vamos observar, também se torna um médium da espiritualidade. Pode ele estar sendo inspirado, pode ele estar sendo intuído no momento que está falando, né, fazendo o estudo. Nós temos aí a mediunidade através da fala, que é a psicofonia, que os espíritos falam através, né, da fala do médium, das cordas vocais do médium. Nós temos a mediunidade da psicografia, da escrita, que os espíritos se comunicam pela escrita. Então a gente vai ver que no Velho Testamento, os profetas também eram possuidores de várias mediunidades.
Os discípulos de Jesus eram portadores de várias mediunidades. Todos eles tinham a sua mediunidade. Allan Kardec fala em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é, por assim dizer, médium. Todo aquele que sente em qualquer grau, em menor grau ou maior grau, a presença dos espíritos é, por assim dizer, médium. Emmanuel ele pega aqui um trecho de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas que escreveu, Atos dos Apóstolos. Então, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 17, o evangelista Lucas faz uma anotação que é uma fala do profeta Joel. Joel, lá do Velho Testamento, ele faz uma revelação, que é no capítulo 2, versículo 28 e 31, que o evangelista Lucas se refere a essa fala de Joel para nos falar de mediunidade. E Emmanuel pega essa citação do evangelista Lucas, que está em Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então a gente vê aqui ele praticamente antecedendo uma revelação que ocorreu no dia de Pentecostes, que é relatado também no livro de Atos pelo evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 1 a 47. Então Joel, ele faz uma revelação lá no Velho Testamento, antecedendo o dia de Pentecostes. É essa citação que Emmanuel pega do profeta Joel, do livro de Atos, para nos falar de mediunidade. E lá no livro de Atos, nos fala sobre o Pentecostes, dizendo assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. Então, a gente vê que Emmanuel toma todo cuidado, ele pega lá uma citação do livro de Atos para nos falar de mediunidade. E o profeta Joel antecipou com a sua revelação o dia de Pentecostes. Então Emmanuel faz uma colocação dizendo assim: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Então vejamos bem, então havia pessoas de vários países, de várias nações reunidas em Jerusalém. Aquele dia seria um dia especial, seria a comemoração, o dia de Pentecostes, e todos começaram a falar, como está no livro de Atos, todos reunidos em línguas diferentes. Então Emmanuel fala aqui que eram homens humildes, simples, que não tinham conhecimento de língua nenhuma. Muitos deles trabalhavam na agricultura, no campo, carpinteiro, pescadores, homens humildes, que foram tomados do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma falange de espíritos perfeitos. O Espírito Santo é uma falange de espíritos perfeitos, iluminados, que trabalham em nome de Jesus. E eles começaram a falar várias línguas, atendendo cada grupo de cada nação que ali estavam reunidos, transmitindo para esses grupos informações a respeito do Evangelho. O interessante aqui, quando se fala sobre a Boa Nova, a gente vê a questão da simplicidade. Sem simplicidade, a gente permanece longe de Jesus.
Quando a gente vê um trabalho de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, a gente vê um trabalho de Francisco de Assis, todos foram médiuns aqui na Terra, cada um na sua religião, mas todos tinham mediunidade, todos eram bem intuídos pela espiritualidade e transmitiam valorosos ensinamentos. Só que eram pessoas humildes. Então a humildade, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos aproxima de Deus. A vaidade, o orgulho, a arrogância, ela nos distancia da presença divina. E nos distancia também da presença dos benfeitores amigos. Quando a gente não ouve mais os conselhos dos benfeitores, quando a gente não analisa a nossa própria conduta, quando a gente não passa pelo crivo da razão as comunicações que recebemos, o que acontece? Nós corremos um grande risco de sermos enganados por espíritos. Assim, gente, como existe gente na rua de todos os tipos, no mundo espiritual também existe espíritos de todos os tipos na vida espiritual. Na vida espiritual não é diferente, não é porque a pessoa morreu, desencarnou, ela se torna santa, ela se torna melhor. Ah, fulano morreu, agora é uma pessoa boa, está no céu. Não é bem assim. Cada um, segundo Jesus, segundo as suas obras. Na vida espiritual, nós vamos encontrar espíritos de todos os tipos, assim como na Terra nós encontramos pessoas de todos os tipos. Emmanuel, no livro Desobsessão, ele diz assim, que o espírito depois da vida, do corpo físico, prosseguindo a vida espiritual, ele continua sendo ele mesmo. E ele se vincula àqueles da qual ele tem sintonia. Então ele vai se aglomerando perto da pessoa que agia como ele agia, e assim eles vão formando aglomerações. Então ele continua da mesma forma. Então o importante disso daqui tudo, que eles atendiam essas aglomerações de pessoas, falando em línguas diferentes, cada um deles, muitos não conheciam essas línguas, envolvidos pela espiritualidade, porque todos foram tomados pelo Espírito Santo. Línguas de fogo, é o fenômeno mediúnico que nós chamamos de xenoglesia, ou médium poliglota, que fala línguas diferentes, que não tem conhecimento muitas vezes daquela língua, ou psicografa uma página em outro idioma, sem ter conhecimento daquele idioma. Então a gente vê que o mundo espiritual age como agiu aqui no dia de Pentecostes, e a gente vê o trabalho, quando é com finalidade de revelação, de orientação, da espiritualidade nesse sentido aqui. Uma onda de surpresa e alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, no divino concerto, atribuindo à loucura e embriaguez a revelação observada. Então, aqueles que não acreditavam nada, disseram assim, que nada, esse povo está tudo bêbado, está tudo embriagado, ninguém está falando língua estranha não, eles estão loucos, bêbados, embriagados. Aí Simão Pedro, observando o burburinho no meio da multidão, ele toma a palavra dizendo assim: Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Ou seja, Simão Pedro diz assim, que era muito cedo para alguém estar embriagado. Em outras palavras, ele disse assim, olha, nós estamos começando o dia, é muito cedo para alguém estar embriagado, ninguém aqui está louco, ninguém aqui está embriagado não. Nós estamos aqui recebendo as orientações, e ele fala assim, orientações prometidas dos céus, em benefício da escuridão daqueles que se encontram na carne. Ou seja, as orientações que veio lá do profeta Joel, uma citação que Emmanuel pega de Atos dos Apóstolos, pelo evangelista João, pelo evangelista Lucas, recordando este acontecimento. Aí Pedro continua dizendo assim, desde esse dia, as claridades de Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantam o espírito dos infortunados e falam dos reis da terra em nome de Jesus. Então, aquilo que o Carlinho falou, as reuniões eram restritas, ou seja, eles falavam escondidos, muitas vezes tímidos, com medo
daquele dia em diante de Pentecostes, eles foram encorajados por uma força superior. Então eles começaram, através da mediunidade, curar enfermos, ajudar pessoas infortunadas. Aqueles que eram materialistas, eles começaram a falar do pão da alma, do desapego, do desprendimento, pregando a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, eles foram envolvidos pela espiritualidade, que eles foram tomados de um encorajamento indescritível e começaram a fazer o trabalho. O poder de Jesus se lhe comunicar as energias reduzidas, estabelecera a era da mediunidade, o alicerce das realizações do cristianismo, através dos séculos. Então, daquele dia em diante, estabeleceu-se, podemos dizer assim, uma reunião séria, né? Porque as comunicações, elas foram proibidas por Moisés no Velho Testamento, porque as pessoas faziam perguntas no dia a dia, perguntas corriqueiras, perguntas, né, banais, perguntas que sem importância nenhuma. Aí Moisés proibiu. Perguntas muitas vezes se a pessoa ia ganhar mais dinheiro, se ia casar com determinada pessoa, que ela tinha sido, né, naquela outra encarnação, se ela era rei, isso, aquilo, outro. Então Moisés, ele foi lá e ele proibiu o fenômeno. Não que a comunicação com os mortos era proibida, é porque o povo estava agindo de má fé, estavam cobrando da mediunidade, estava abusando da mediunidade. Aí Moisés proibiu. Mas desse dia em diante, diz Emmanuel, que a mediunidade, ela se tornou um alicerce em todas as bases. Se tornou um alicerce em todas as bases. Jesus, ele foi médium de Deus aqui na Terra. E os discípulos eram médiuns de Jesus, instrumentos de mestre, instrumentos da divindade. E assim, gente, a mediunidade, ela foi nos trazendo informações a respeito da vida espiritual, como o Carlinho aqui falou. Hoje nós temos aí as obras, nós temos aí o conforto da espiritualidade, orientações do mundo espiritual, e deixa bem claro que a vida prossegue e nós temos bastante orientação para mudarmos o nosso jeito de ser. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz do céu, oferecida às criaturas do Pentecoste, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. É ainda ela que dilata todos os apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão como uma alma imortal do cristianismo redivivo. Então, através dessas orientações, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, falando-nos da comunicabilidade, né, entre os dois mundos, se alicerça na doutrina espírita e nos traz muito conforto, né? Não deixa a gente com dúvida nenhuma a respeito da imortalidade da alma. É uma das bases da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem aí 5 princípios básicos: prova da existência de Deus, reencarnação, a comunicação com os espíritos, a pluralidade em outras existências e, por último, a sobrevivência da alma. Então, o Espiritismo se alicerça nessas observações de suma importância. Então, Emmanuel deixa bem claro que o mundo espiritual, ele está presente. Está presente, assim como o apóstolo Paulo afirmou que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Agora, a gente precisa estabelecer uma sintonia com os benfeitores espirituais. E como estabelece a sintonia com os benfeitores espirituais? Estudo, trabalho social dentro da casa espírita, evangelização infantil, a conversa com aqueles que vêm na casa espírita, o trabalho de visita aos enfermos, depois a mediunidade. Então, muitas vezes o Chico falava assim, que as pessoas se preocupam muito, o tipo de mediunidade que elas têm, né? Qual o tipo de mediunidade que ela vai desenvolver, se ela vai trabalhar na sessão ou não. Mas o Chico falava que a coisa mais importante para a criatura humana, dentro da doutrina espírita, era a sua transformação moral, era o seu desenvolvimento como pessoa. Depois, a mediunidade, né, vem acontecendo com o nosso desenvolvimento como criatura humana, e a pessoa vai trabalhando tudo isso daí. Então, pessoal, era isso também que a gente tinha para dizer na noite de hoje a respeito deste capítulo 10 que fala sobre a mediunidade. Então, nós vamos passar para as atividades do passe. Eu vou pedir para a